Podemos contar com vocês? Amém? Glória a Deus. Olhe para essa pessoa do seu lado aí, diga para ela: que bom que você veio. Glória a Deus. Queria pedir para vocês colocar de pé mais um pouquinho. Você já vai sentar de novo. Amém. Neemias capítulo 1. Livro de Neemias capítulo 1, versículo 1 até o 6. Neemias capítulo 1, do verso 1 até o 6. Amém. Você que está com a sua Bíblia aí, ou vai ver pelo celular, tem um aplicativo da igreja, que lá também tem a Bíblia lá dentro, naquele aplicativo. Abra aí, Neemias capítulo 1, do verso 1 até o 6 nós vamos ler. Amém? Todos acharam, hein? Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos seus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus, os que escaparam e que sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: o restante, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Amém? Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, a falar conosco como o Senhor tem falado desde o começo desse culto. Essa é a tua palavra, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Meu Deus, que no poder da tua palavra, que no poder do nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós venhamos receber do Senhor, nós venhamos ser tocados pelo Senhor no nosso íntimo, aonde só o Senhor pode tocar, onde só o Senhor tem acesso. Meu Deus, que nós não recebemos só uma informação, mas que a revelação da tua palavra, que aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo, Senhor, haja no nosso meio, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, da forma que entramos, da forma que chegamos a esse lugar, não saímos da mesma maneira, porque o contato com o Senhor muda as nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que nessa noite se levanta contra a sua palavra, toda distração, tudo aquilo que vem para nos tirar, Senhor, do foco, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, Senhor, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Nós queremos prestar um culto racional, como foi dito, que nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos gastar esse tempo, investir esse tempo no relacionamento com o Senhor, ó Pai. Então que a tua palavra nessa noite flua neste lugar, e que a vida de Deus, flua neste lugar, Senhor. Sejamos tocados pelo Senhor, sejamos ministrados pelo Senhor, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça. Usa a minha vida, Senhor, para ser esse instrumento nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu assento.
Cadê a Tati? Ó, a toalhinha, Tati. Tá combinando com a roupa, é assim? Bora? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Eu não sei como você tem te sentido, não sei como tem sido os seus dias, não sei qual tem sido as notícias que têm chegado aos seus ouvidos, à sua casa, não sei como você tem se portado diante daquilo que Deus tem falado ao seu respeito, mas eu quero dizer que não importa as notícias, não importa o que tem chegado aos teus ouvidos, não importa os acontecimentos ao redor, eles não abalam o projeto de Deus, eles não podem tocar no projeto de Deus. Aquilo que Deus disse ao nosso respeito, aquilo que Deus disse para nós, aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida, ele não pode ser tocado pela terra. Ninguém pode mudar os planos do Senhor sobre a sua vida, a não ser você mesmo. Então há uma responsabilidade sobre os nossos ombros, há uma responsabilidade sobre a nossa vida. E essa responsabilidade é fazer a vontade do Senhor, é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando eu digo isso, eu não digo sobre um ministério, não digo sobre uma função, mas eu digo sobre cada um de nós. Fomos chamados para ser filhos e se relacionar com o Senhor. E é nesse relacionamento que nós desenvolvemos a fé. É nesse relacionamento que nós desenvolvemos a profundidade com o Senhor. Ninguém consegue um contato íntimo com alguém sem se relacionar. Só existe um contato íntimo no relacionamento. Você só conhece as pessoas se relacionando, conversando, interagindo, convivendo. E com Deus não muda, irmão, é da mesma maneira. Nós começamos a criar um relacionamento, a crescer em Deus, quando nós começamos a se relacionar com Ele. E a forma que eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço dEle. E quanto mais eu conheço de Deus, mais eu reconheço a minha fraqueza, mais eu reconheço como eu sou fraco e como eu não mereço nada daquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Então não é sobre merecer. Fala para a pessoa do seu lado, você não merece. É difícil dizer isso, né, irmão? Olha para a pastora aí, fala que ela não merece. Mas Deus decidiu por nós. Nós não merecíamos, irmão, que Jesus morresse na cruz por nós, mas Deus envia o seu filho, o filho dele morre na cruz por mim e por você. Se você merece ou não, Ele fez isso por mim e por você. Não é sobre uma meritocracia, não é sobre merecer algo. Existem muitas pessoas que carregam um peso porque elas acreditam que elas merecem sofrer. Não, eu tenho que sofrer, não, eu tenho que pagar esse preço, não, eu tenho que fazer isso porque eu fiz isso, e elas carregam uma culpa. E outras pessoas têm dificuldade de aceitar o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, porque elas reconhecem que não merecem e também não aceitam. Queridos, nós não merecemos nada, mas Ele decidiu nos amar mesmo assim. Ele decidiu nos entregar mesmo assim. Ele decidiu olhar para nós, olhar para a nossa família, olhar para o pecador, olhar para o miserável e cuidar de cada um de nós. Então nós estamos num lugar que todas as pessoas que estão neste lugar nessa noite, todas as pessoas que estão aqui sentadas, que estão aqui ministrando nesse altar, que lá atrás ministrando as crianças, são pessoas que Deus escolheu. E a primeira coisa que Deus nos escolheu, Deus escolheu eu e você para te amar e para me amar. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. Não tem ninguém que não é amado por Deus. Deus ama todos. Então não importa uma religião, não importa uma opção sexual, não importa o time que torce, né? Pode ser corintiano, pode ser palmeirense, São Paulino. Pastor, mas Deus aceita tudo? Aí é outra história. Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então o fato de Deus me amar não significa que Deus vai aplaudir tudo que eu faço. Você ama o seu filho, você ama a sua filha, você aprova tudo que o seu filho faz, você aprova tudo que a sua filha faz.
Não. Isso é uma demonstração de amor. Porque se você não corrigir o seu filho que está errando, a sua filha que está errando, você pode pensar que está demonstrando amor, mas na verdade você está ensinando ou está deixando ele se tornar uma pessoa que vai desagradar você, que vai desagradar a Deus, porque você, por um momento, achou que se cobrasse, achou que se corrigisse, ele não ia te amar, ou não ia ser carinhoso com você, ou você ia afastar ele de você. Então Deus não tem problema com essas coisas. Deus nos ama, mas quando Ele olha para nós como seres humanos e para as nossas falhas, Ele não muda o amor dele para com nós, mas Ele não aceita todas as nossas ações. E aí nós estamos falando sobre Jerusalém, e nós estamos falando sobre um homem chamado Neemias, que esse homem encontra o seu irmão depois de um tempo, e ele recebe a notícia que os seus familiares, ele recebe a notícia que a cidade dos seus pais estava destruída. E aquele homem, naquele momento, estava vivendo um momento da vida dele muito tranquilo. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E por mais que pareça que não, o cargo de copeiro era um cargo de muita confiança, era um cargo de uma pessoa de extrema confiança do rei. Porque o copeiro provava toda a bebida do rei, toda a comida antes de ir para o rei, para que o rei não fosse envenenado por alguma comida ou por alguma bebida. Então, esse cara colocava a vida dele em risco para proteger o rei. O copeiro, algumas pessoas, o copeiro, a copeira, mas esse cara colocava a vida dele em risco para proteger o rei. Era um cargo de confiança, então era um cara que estava ali dentro de um palácio, cuidando das coisas do rei, e ele estava com a vida dele tranquila. E quando ele recebe aquela notícia que os seus estavam sofrendo, que a cidade dos seus pais estavam destruída, ele podia pensar: poxa, minha vida está tão tranquila aqui, eu não vou me envolver com isso, né? Tranquilo. A gente tem esse costume, irmão. Eu chego para a Janaína, eu falo: Janaína, está tudo bem? Né? Como que tá as coisas? E aí ela fala: pastor, não está muito bem não. Para o pastor Eduardo: pastor, está tudo bem? Pastor, tá. E aí a gente já vai mudando de assunto. Às vezes você encontra alguém na rua: e aí, está tudo bem? E a pessoa começa a falar da vida dela. A gente tem esse costume. E ele pergunta: e aí, como que tá as coisas? Diz: cara, não está bem não, está tudo destruído. Os que ficaram lá estão sendo humilhados, a cidade está acabada. E aí ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso orar por esse povo. Eu preciso me levantar em favor desse povo. Eu preciso fazer alguma coisa. Esse dia eu conversava com uma pessoa, ela falava assim: pastor, a minha família diz que uma andorinha não faz verão. Eu falei: um faz toda a diferença, Deus precisa de um. Então, não sei se é andorinha, não sei o que você vai ser no meio da sua família, mas se levante no meio da sua família e comece a orar. Se levante no meio da sua família e comece a dar conselho. Se levante no meio da sua família e comece a dar uma direção. E aí Deus levanta um homem chamado Neemias. E aí a Bíblia diz que esse homem começa a chorar, a se humilhar. E ele diz que entrou num propósito de jejum. E esse propósito dura 120 dias, irmão. Não é um propósito de jejum: vou fazer um propósito de jejum 7 dias. Agora o Senhor tem que responder. Agora o Senhor tem que fazer alguma coisa, porque eu jejuei, porque eu orei. Como se fosse uma troca, como se fosse uma barganha com Deus. Às vezes nós fazemos alguns propósitos e a gente fala: não, nós vamos ter que chegar no culto agora, a igreja vai ter que estar cheia, o fogo vai ter que descer, como se Deus fosse obrigado a responder às nossas ações. Pastor, então jejum não funciona? Funciona. Então oração não funciona? Funciona. Mas sabe o que mais funciona diante de Deus? Sabe o que atinge Deus? Não é o que eu faço, mas é a intenção do que eu faço. É se o meu coração está se movendo por aquilo, não porque eu tenho interesse,
em ter um resultado naquilo, mas o meu coração está se movendo por aquilo, porque eu desejo que Deus venha e faça alguma coisa. Então não é uma troca, não é sobre fazer, é como eu estou fazendo. Eu vou jejuar porque eu quero que Deus faça isso. Neemias se comove. Neemias abraça aquela causa, que ele não estava envolvido diretamente, que ele não estava vivenciando, que ele não estava dentro, mas ele recebeu uma notícia de um povo que estava sofrendo, e ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu acho? Sabe o que me chama muita atenção? É que ele poderia transferir para alguém, é que ele poderia dizer: esse povo merece passar pelo que eles estão passando, esse povo pecaram contra Deus, esse povo fizeram o que desagrada o Senhor, e é por isso que eles estão passando por que eles têm que passar. Quantos de nós às vezes não sabemos de alguém que está passando uma situação difícil, ou não sabemos de alguém que está sendo provado, que está... E aí a primeira coisa que a gente diz: está passando porque também, né? Quantos de nós, eu aqui, vou me incluir nisso aí também, eu não fico de fora. Quantos de nós não abraçamos a causa do Senhor? Não é a causa de homens, não é a causa de uma igreja, não é a causa de um desejo pessoal meu, de um sonho, de se realizar dentro de um projeto. Mas quantos de nós às vezes não podemos fazer alguma coisa e não fazemos? Mas Neemias se levanta em oração e começa a clamar pelo aquele povo. Outra coisa que me chama a atenção: se ele era um homem que tinha tanto acesso ao rei, se ele é um homem que tinha tanto acesso a alguém que podia fazer algo por ele, por que ele não correu lá para o rei? Ele podia ir lá para o rei e dizer: ei, rei Artaxerxes, está acontecendo isso e isso com a minha família, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Primeiro ele correu para o céu, primeiro ele correu na direção de Deus. Ele disse: Senhor, entre nessa causa aqui, Senhor. Olha o teu povo, Senhor, olha os teus filhos. Isso revela uma confiança. Isso revela uma confiança no Senhor. Quantos de nós não frustramos? Quantos de nós não se frustramos? Quantos de nós não ficamos tristes, abalados, porque nós esperamos uma resposta de alguém? O meu patrão disse que vai me promover. O meu patrão disse que vai me dar um aumento. Eu estou esperando uma ligação de um emprego. E aí a gente fica com o celular na mão, né, esperando a ligação. Ou fica esperando o patrão se mover e dar o aumento que você tanto espera. E aí nós geramos uma confiança tão grande naquilo, uma expectativa tão grande naquilo. E aí nós começamos a se esquecer, irmão, que a resposta que nós tanto esperamos, ela não vem do médico, ela não vem do nosso patrão, ela não vem do nosso amigo, ela não vem de alguém que te prometeu algo, mas a resposta que nós tanto esperamos vem do Senhor. Neemias, Neemias podia dizer: rei, faça alguma coisa. Mas Neemias foi para o Senhor e disse: Senhor, Deus, faça alguma coisa. Irmão, acesse o sobrenatural. Pastor, não tem mais jeito. Pastor, a última palavra foi essa. Pastor, as notícias são as piores possível para a minha vida. Nesses últimos dias
São ligações, são contatos, são cartas, são e-mails, não sei qual informação tem chegado até você, quais notícias tem chegado até você, mas tome uma decisão na sua vida. Ore ao Senhor, entregue a Ele, ore, peça que os céus venham ao seu favor, peça que os céus intervenham, entre. Pastor, eu já estou orando tem um tempo e não aconteceu ainda. Continua orando. Pastor, tem coisas que são anos e não mudou. Continua orando. Põe mais fé no negócio, gasta mais tempo, jejua mais, entrega mais, muda o coração, muda a intenção. Às vezes nós se acostumamos e aí nós fazemos algumas coisas que para nós já é um costume. Talvez você já tenha uma vida de oração, talvez você já tenha uma vida de jejum. Isso já para você já é um costume. Eu já tenho uma vida de oração, pastor, eu já tenho uma vida de jejum. E aí nós achamos que algumas notícias não vão chegar até a nossa vida, que algumas coisas ruins não vão acontecer na nossa vida, ou que algumas coisas, através daquele costume, daquele hábito que nós temos, vai ser mudado. Qual que é a sua zona de conforto hoje? Qual que é a sua zona de conforto hoje? Qual que é o seu esconderijo? Qual o lugar que você tem segurança? O Senhor quer te tirar da tua zona de conforto. O Senhor quer te tirar do seu esconderijo, das desculpas. E isso eu não estou falando relacionado a vir à igreja e sair de igreja. Eu estou falando do relacionamento com Ele. Estava muito confortável para Neemias servir o rei, está tranquilo naquela vida dele. E aí uma má notícia sacode com ele, mexe na estrutura e faz aquele homem se mover, faz aquele homem exigir dele mesmo que ele fizesse alguma coisa pelo seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Acho que eu já disse isso aqui. Mas pare de esperar que alguém faça aquilo que você tem que fazer. Pare de esperar que alguém faça aquilo que você tem que fazer. Ah, essa mulher não muda, muda você. Transforma você, muda você. Ah, pastor, o legal é a história de José do Egito, né? O faraó olha para ele, vê ele falando tudo aquilo, revelando o sonho. Aí diz: você precisa de um homem. Para ele fala: esse homem está na minha frente. Eu não vejo ninguém como você, que carrega o que você carrega, com o Espírito de Deus você carrega. Eu olho para algumas pessoas aqui e eu sei que você tem um potencial tão grande em Deus, irmão. Eu sei que Deus quer fazer tantas coisas através da sua vida. Eu não falo isso só em nível de igreja, eu falo isso na sua vida. Porque nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus, ela não é para nos alinhar com o ministério. A palavra de Deus, ela é para ajustar a nossa vida com o padrão do céu. Não é uma palavra de doutrina que você tem que ser doutrinado dentro da igreja, que você congrega, ou alguma coisa do tipo. Mas a palavra de Deus, quando alguém ministra aqui, quando o pastor Eduardo ministra, quando a Mari ministra, o Carlos, a Débora, a Juliana, a Dilene, quem estiver ministrando, essa palavra é para nos alinhar com o céu. E se eu dizer para você, aquela palavra que você não gosta, irmão, é a palavra que você precisa. Às vezes
O pastor Eduardo está ministrando, ele fala algumas coisas que eu não gosto, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Às vezes eu estou ministrando, irmão, não fica com raiva de mim não fica com raiva do pastor Eduardo, não. Fica com raiva de você, do seu pecado. Fala, eu preciso vencer isso aqui. Aquilo que vai na contramão, às vezes, daquilo que nós estamos querendo ir para um lugar e Deus está dizendo, você tem que ir para outro. Ah, Jesus. Irmão, Deus quer mexer com você, Deus quer mexer na sua estrutura, Deus quer mexer em nós, Deus quer começar a construir algo novo em nós. Deus quer fazer algo diferente em você. Deus quer fazer algo diferente em você. Será que eu consigo aqui? Eu anotei aqui 5 pilares para a reconstrução. Primeiro, um coração quebrantado. Neemias capítulo 1, versículo 4. Nós lemos aqui. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Senti a dor do próximo. Isso precisa mover o nosso coração. Quando Neemias ouve aquelas palavras, ele se move em oração durante 120 dias. A reconstrução começa quando o nosso coração é quebrantado diante de Deus. Deus precisa ter acesso ao seu coração. Deus precisa ter acesso à sua vida. Como que é isso, pastor? Eu preciso abrir o meu coração para Deus. Eu preciso ter um coração quebrantado. Eu não posso ter um coração duro como pedra, irmão. Não escuto ninguém. Pode ser a ministração que for, pode ser o conselho que for, eu não escuto. Eu não abro o meu coração para o Senhor transformar a minha vida, para o Senhor me mudar. Eu continuo com o coração fechado. Às vezes é um perdão, nós vamos ministrar sobre perdão. É um perdão que eu preciso liberar. Alguém que me fez alguma coisa. Às vezes é um pastor que me feriu. Às vezes é alguém da igreja. Às vezes é até a minha própria esposa, meu filho, minha filha. E a gente trava o nosso coração. Às vezes é no trabalho. E aí nós fechamos o nosso coração. E aí nós travamos o nosso coração de uma forma que Deus não consegue entrar e transformar as nossas vidas. O nosso relacionamento com Deus nunca vai ser externo, sempre vai ser interno, vai ser no interior. O que Deus quer mudar em nós não é sobre uma vestimenta. O que Deus quer transformar em nós é dentro. E se a gente não dobrar, se a gente não dobrar o nosso coração diante de Deus, se a gente não rasgar o nosso coração diante de Deus, se a gente só rasgar as nossas vestes, não tiver um coração disponível para o Senhor entrar e usar, se a dor do meu irmão não me comove, se as notícias que eu tenho sobre o meu irmão, nós somos uma igreja ainda pequena, poucas pessoas, e até eu às vezes como pastor não sei, mas de repente alguma pessoa passou a semana doente, ou passou uma situação difícil financeiramente falando, aconteceu alguma coisa e fico sabendo depois, eu falo, nossa, se eu soubesse, tinha até ido lá, tinha ajudado. Um coração voltado para Deus, não tem como.
Quando o seu coração está voltado para o Senhor, não tem como você olhar para alguém que está precisando, que está necessitando e você não ajudar. Você quer ver você ficar feliz? Você quer ver você ficar alegre? Quando você tiver uma possibilidade, ajuda alguém. Ajuda alguém. Nem que for um cego atravessar a rua, você vai ver como que você vai ficar feliz. Aí você vai dizer: nossa, eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Porque você está fazendo a vontade do Pai. Porque você está alegrando o coração de Deus. E quando você alegra o coração de Deus, o seu coração se alegra. Não tem nada melhor do que você fazer bem para as pessoas. Porque Neemias chorou? Porque Neemias se comoveu? Porque ele sentiu a dor daquele povo. Porque ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Porque ele disse: olha o que eles estão passando, olha a situação que eles estão. Às vezes nós passamos por pessoas na rua. Eu às vezes paro ali no 21, tem uns meninos ali, um pessoal, situação de rua, pessoas igual a gente. E às vezes eles vêm no carro, encostam no carro, dá um troco. Às vezes tem uma moedinha ali, quando ali se deixa, eu sempre pego e dou para eles. Sempre dou. Às vezes minha esposa: cuidado, tal, perigoso. Fala: é nada, isso não vai fazer mal para a gente não. Claro que se uma mulher estiver sozinha é muito perigoso, não faça isso. Estou falando uma coisa que eu faço. E eles ficam tão felizes, às vezes vai usar para coisa errada, irmão, mas fica tão feliz. Você dá ali uma moeda de 20, 30 centavos ali, umas moedinhas 50, ele sai feliz. Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe, amém. Às vezes tem a Bíblia ali, eles veem a Bíblia dentro do carro: oh, amém, glória a Deus. Deus te chamou para ser bênção na vida das pessoas. Deus te chamou para você olhar para o seu irmão, para você olhar para uma pessoa e você enxergar. Quando você perguntar para alguém: ei, está tudo bem? Ele disse: não está bem não. Você emprestar seus ouvidos para ele. O que está acontecendo? Prate seus ouvidos. Vamos conversar um pouco. Ah, tá tudo bem? Não, não tá bem não. Ah, tá, cara. Então, você viu o Corinthians ontem? Você viu? Ô, rapaz, vai lá na minha igreja lá conversar com o meu pastor. Não, é você, irmão. Nós só temos responsabilidade daquilo que chega ao nosso conhecimento. Então, se alguém trouxe alguma dificuldade para você, é que Deus está te dando uma responsabilidade de transformar a vida daquela pessoa. Quando Neemias ouve aquelas notícias, ele diz: ei, Deus está me dando uma responsabilidade de mudar a vida daquelas pessoas. Eu costumo dizer que nós crentes, nós que carregamos o Espírito Santo, nós somos o recrame aqui do céu. As pessoas olham para nós e dizem: ah, você é pastor, pronto. Ah, você é cristão, você é crente. Começa a falar: ah, com o meu casamento, ah, com a minha vida, ah, que não sei o que, que não sei o que. Sabe por quê, irmão? Porque a solução está em você. Porque é você que tem as palavras de vida para liberar sobre a vida dele. Eu trabalhava numa empresa, e uma vez eu estava no corredor anotando algumas coisas. Na hora que eu escutei alguém chorando. Eu atravessei por debaixo da estrutura, tinha um menino fazendo a coleta, e eu falei: o que está acontecendo? E ali naquela hora ele se derramou, começou a falar sobre a vida dele, estava passando várias situações. E ali na empresa mesmo, eu orei por ele, liberei uma palavra sobre a vida dele. Depois começou a vir com a gente para a igreja. E aquela atitude daquele dia minha mudou a vida dele. Eu podia ter olhado e falado: chorando, é doido, chorando dentro da empresa, tá? Às vezes nós falamos: Senhor, abre os meus olhos.
Abre os meus olhos espirituais. O Senhor já abriu, você que não quer enxergar. Tem muita gente ao redor. Pastor, eles estão precisando de Deus. Não, eles estão precisando de você. Porque é você que vai apresentar Deus para eles. Não, eles estão precisando de Deus, não. Mas é você que vai levar até eles. É você que vai ser a ponte, o acesso. É você que vai trazer, é você que vai puxar eles. Neemias podia dizer: não, eu vou orar por eles, eu vou clamar por eles. Mas Neemias não só orou, ele decidiu fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Primeiro, um coração quebrantado, um coração sensível, abre caminho para o acesso de Deus. Segundo pilar, pessoas humildes. Neemias capítulo 1, versículo 6. Estejam atentos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje eu faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos teus filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Pessoas humildes que reconhecem diante de Deus, diante das pessoas, a sua fragilidade. Neemias orou e reconheceu os seus pecados, incluindo os seus próprios erros. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer ter acesso a Deus? Um coração quebrantado e humildade. Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas tem misericórdia de nós, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, faça alguma coisa. Quer ver uma coisa que nos leva para longe de Deus? Um coração duro, um coração orgulhoso, soberbo. Você pode ser um homem de oração, você pode ser um homem de jejum, você pode ser uma mulher de oração, você pode ser uma mulher de jejum, de propósito, que anda diante de Deus. Mas como nós temos caminhado diante de Deus? Um Deus humilde, um filho de Deus humilde, que não é soberbo, e que rejeita os soberbos. Pastor, você disse que Deus ama todo mundo. Ele ama. Só que sabe que Deus mais ama. Deus não ama mais ninguém, não ama mais, não ama mais a Débora, menos eu. Ele ama todo mundo da mesma forma. O que Deus rejeita é os nossos pecados. Mas alguém soberbo, alguém com um coração duro, por mais que ele pense ou ache
ele fecha o acesso ao céu, irmão. Ele fecha o acesso ao Pai. Com o coração duro diante de Deus, com a soberba diante de Deus, ele fecha o acesso. O que move Deus não são os nossos sentimentos. Não é se você está bravo, não é se você está triste, não é se você está feliz. Isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é um coração sincero diante dele. Então, não é sobre um sentimento, mas é um coração sincero e humilde, reconhecendo quem eu sou diante de Deus. E aí sim, os céus se movem e transformam a minha vida. Então Neemias, ele acessa o céu para que a terra se mova. Você não acessa a terra para que o céu se mova. Você acessa o céu em oração para que a terra se mova. Então não é sobre ficar falando mal do presidente, não é sobre ficar falando mal do seu patrão, não é sobre ficar falando mal do seu pastor, não é sobre ficar falando mal do seu irmão, não é sobre ficar falando mal da sua mulher, dos seus filhos. É sobre mover os céus para a terra. É sobre liberar palavras de vida. Ah, minha esposa é uma bênção, meus filhos é uma bênção, meu patrão é uma bênção, o Brasil é uma bênção, o meu presidente, ele não é uma bênção, mas ele não governa mais que Deus. Deus está acima de todas as coisas. Então o governo do Brasil não está entregue na mão de um homem. O governo do Brasil está na mão de Deus. Então quando eu oro, irmão, até picanha eu como. Ontem nós comemos picanha. Então quando eu oro, eu movo os céus. E a resposta que Neemias esperava não era uma resposta do rei, não era uma resposta dos homens, era uma resposta do céu. Então o coração de Neemias, a vida de Neemias estava se voltando cada vez mais para o Senhor, para que o Senhor entrasse na situação. Então se eu tiver um coração duro, se eu tiver soberbo diante de Deus, se eu não reconhecer os meus erros, se eu viver dizendo que as pessoas estão erradas, que as pessoas merecem passar porque elas estão passando, que algumas pessoas têm que sofrer mesmo, têm que pagar o preço mesmo, eu não movo Deus dessa maneira, eu não movo os céus dessa maneira. Pastor, então é sobre um sentimento? Não, não é sobre um sentimento, mas é sobre um coração voltado para Deus. Volte o seu coração para o Senhor, volte a sua vida para o Senhor, se dobre diante dEle, reconheça que os céus podem mudar todas as coisas. Terceiro, um coração voluntário. Neemias capítulo 2, versículo 3 e 5. E eu lhe respondi: ó rei, viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas, e os portões foram queimados. O que você me pede agora? O rei disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for de agrado do rei, e se o seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua.
Neemias capítulo 2, versículo 3 e 5. Neemias chega diante do rei, e ele vai servir o rei, e o rei diz: por que está triste? Se não está doente, por que está abalado? E ele diz: ó rei, eu orei a Deus, e se o rei pode fazer algo por mim, eu gostaria de pedir: me deixe ir até a cidade dos meus pais, que está destruída, para que eles a reconstruam. Não, para que eu a reconstrua. Responsabilidade. Um coração voluntário que assume a responsabilidade daquilo que o Senhor gerou em nós para fazer. Se colocar à disposição. Neemias não apenas lamentou, mas se dispôs a agir. Ele pediu a permissão ao rei para ir até a reconstrução. Um coração voluntário se move diante do Senhor. Então Neemias podia ter medido esforços. Neemias podia ter dito: ah não, vai dar trabalho, vai gastar tempo, como que eu vou fazer? Mas o coração de Neemias já estava voltado. O coração de Neemias já tinha abraçado aquela causa. O coração de Neemias já estava queimando pelaquela reconstrução, por fazer aquilo que chegou aos seus ouvidos. Quantos de nós, irmãos, não sabemos que nós precisamos fazer algo? E eu não digo isso referente à igreja, eu não digo isso só referente aqui, ministério. Quantos de nós não precisamos ajustar algumas coisas na nossa vida? Hoje eu acordei de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar o meu guarda-roupa. Falei: meu Deus, eu preciso arrumar o meu guarda-roupa. Eu tinha uns 15 dias. Meu guarda-roupa estava muito bagunçado, algumas coisas. Eu arrumei meu guarda-roupa. Pastor, o que isso tem a ver? Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele começa na organização. Pastor, eu quero ser o gerente da empresa onde eu trabalho. Começa arrumando seu guarda-roupa. Pastor, eu quero ser o chefe lá na empresa, eu quero administrar a empresa onde eu trabalho. Começa organizando a sua vida, as suas finanças. Sabe o que acontece? Nós, cristãos, transferimos tudo para a igreja, irmão. E às vezes nós queremos se realizar no ministério, às vezes nós queremos se realizar na igreja. Mas tudo começa a partir de nós e a partir da sua casa. Tudo começa a partir de você. Pastor, você está me pondo no estreito. Meu guarda-roupa está arrumado, pastor, glória a Deus por isso. Meu guarda-roupa está desarrumado, glória a Deus também. Você vai chegar em casa, você vai arrumar. Nós precisamos, irmãos, organizar as nossas vidas, para que Deus venha e não nos pegue desprevenido. Organiza a sua vida. Põe o sapato onde é para colocar, põe a meia onde é para colocar, a toalha molhada onde é para colocar. Pastor, isso é tão simples, isso é tão pequeno. E se você não consegue organizar as coisas pequenas e as coisas simples, como você quer assumir responsabilidades grandes? Neemias já podia sair correndo. Neemias já podia sair desesperado, sem dar notícia para o rei, sem dar notícia para ninguém. Mas Neemias primeiro correu para os céus, Neemias primeiro correu para Deus. Depois Neemias, dentro de um tempo, de um período de oração, de um período certo, no momento certo,
Neemias chega diante do rei. Neemias não pede para o rei, mas o rei identifica a tristeza de Neemias e diz: por que está triste? Ele diz: a minha família, os meus estão sofrendo, e o Senhor queria que eu estivesse feliz. E o rei disse: Neemias, ele falou: eu orei a Deus, e se o rei achar graça, eu queria que o rei me deixasse ir. E aí Neemias pede carta ao rei, para que ele tenha acesso à cidade. Neemias pede recurso ao rei, para que ele reconstrua aquele lugar, as muralhas. Quer que Deus realize seus sonhos? Quer que Deus realize seus projetos? Quer que Deus abençoe a sua casa? Sua casa já é abençoada. Quer viver aquilo que o Senhor te disse há anos e ainda você não viveu? E você está dizendo: Senhor, eu não vivi ainda, e aí? Deus está dizendo: se organize, coloque as coisas no lugar. Ezequias recebe uma palavra de morte, e quando o profeta está saindo da sua casa, Ezequias vira o rosto para a parede e ora, e diz: Senhor, não quero morrer ainda, Senhor. O profeta, Deus ouve aquela oração de uma forma muito rápida. O profeta volta e diz: você não vai morrer, mas organiza a sua casa. Irmão, não é Deus que não quer fazer. Eu não digo nem fazer, não é Deus que não quer entregar. Sabe aquela que você quer, que você está assim? É nós que não estamos prontos ainda para receber. Começa a pôr as coisas no lugar. Começa a organizar. Para de deixar as suas emoções falar mais alto. Para de deixar os seus sentimentos falar mais alto. Para de olhar para as pessoas e colocar a responsabilidade nelas, que é sua. Ah, esse menino não quer estudar, ensina. Dê exemplo. Neemias vai lá e começa a organizar as coisas. Às vezes a gente recebe uma notícia dessa, ou a gente não faz nada, ou a gente já quer resolver na hora, né? E aí eles oram, jejua 120 dias primeiro. Prepara uma estrutura. Prepara uma estrutura para Deus fazer. Prepara um caminho para Deus fazer, para Deus vir. Prepara uma estrutura lá na sua casa. Prepara um caminho para Deus chegar. Prepara um ambiente de milagre. Prepara um ambiente de provisão. Pastor, meu casamento está ruim. Prepara um ambiente lá no seu casamento para Deus vir e começar a intervir entre você e a sua esposa e agir no meio desse casamento. Nós temos notícias boas para os casais aqui, viu? Quem é casado aqui, levanta a mão, ou quem vai casar? Não sabemos a data ainda, mas nós vamos ter um curso para casais tremendo nessa igreja. E você não pode ficar de fora, diga amém. Então já vai se preparando. Logo, logo vai sair a data. E aí isso já entra para você, irmão. Ah, pastor, mas minha vida já é corrida. Arrume tempo para cuidar do seu casamento. Arrume tempo para ser orientado, para ser direcionado, para ser cuidado.
Então vai ser casais de propósito? Como que é, pastor? Unidos para sempre. Unidos para sempre. Olha que lindo. Olha para sua esposa, fala aí. Unidos para sempre. Unidos para sempre. Não tem jeito, mano. Se não agora, quando? Então, fica com essa pergunta aí. Então prepara o ambiente, irmão. Prepara o altar. Prepara o altar do sacrifício. Prepare o lugar para Deus se manifestar. Acorda de manhã. Ora. Abençoa a sua casa, levanta de madrugada no seu horário. Ora pela sua família, ora pelos seus projetos. Olha, isso aqui está fora do lugar. Coloca no lugar. Começa a colocar as coisas no lugar. Começa a organizar as coisas. Começa a organizar a sua vida. Quarto, está na direção de Deus. Capítulo 2 de Neemias ainda, versículo 12. E me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo, e não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu estava montado. Quarto, está na direção de Deus. Não declarei nada a ninguém do que Deus pôs no meu coração para fazer. Uma coisa importante: José acordou de manhã, teve um sonho. Na verdade, José teve 2 sonhos. E aí José compartilha com seus irmãos que não sonhavam com José e não sonhavam como José. E ali José começou a enfrentar uma das maiores perseguições da sua vida. Cuidado, irmão. Ah, Deus me falou isso. Ah, Deus me falou aquilo. Deus falou que eu vou prosperar. Ah, Deus falou que a empresa que eu estou lá vai me promover. Ah, Deus falou, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Ah, eu estou comprando um apartamento. Ah, eu estou ganhando tanto por mês. Ah, eu estou isso, eu estou aquilo. Ah, meu casamento é tão bom. Ai, não sei o que. E vai falando, e vai falando. E aí, nem todo mundo está pronto para ouvir o que você tem para falar. Nem todo mundo sonha com você. Pastor, você está julgando? Não, irmão. Eu tenho esse problema aí. Você viu o negócio do casais? Já falei aqui. É claro que eu estou falando já para você gerar uma expectativa, uma atmosfera. Fecha a sua boca. O Senhor falou para você. Se Ele quisesse falar para mais alguém, Ele tinha falado. É o seu salário. É o seu salário. É o seu. Fecha sua boca. É o carro que você vai comprar. Fica quietinho. É a casa. É a venda. É a promoção. Fica quietinho. Neemias não contou para ninguém. Ele disse: vamos comigo. Às vezes a gente fala demais.
Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não sabe o que você pensa. Quer confundir o inimigo? Fique em silêncio. Agora, a partir do momento que você falou: ah, eu não vou fazer mais. Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou comprar um carro, já tá tudo certo. Começa a dar errado. O que, rapaz? O que? Ah, eu estou ganhando tanto lá na empresa. Já começa a dar errado. Por quê? Porque a gente fala demais. Aquilo que Deus falou para você é para você. Aquilo que Deus falou para você é para você. Ore no momento certo. Vai chegar a hora de falar, vai chegar a hora de testemunhar, vai chegar a hora de você mostrar, de dizer: ó, tá aqui, ó, a chave do apartamento, né, Amanda? Eu nem sabia que a Amanda estava comprando um apartamento, eu tinha comprado. Chegou um dia que chegou ela e o Charles aqui e disse: pastor, ora pela chave do nosso apartamento. Agora já é, irmão, já está na mão, ninguém toma. Neemias guardou. O salmista vai dizer: põe um anjo para guardar a minha boca. Fica quietinho. No momento certo, vai ter a hora de você testemunhar, vai ter a hora de você falar. Cuidado, nem todo mundo vai celebrar com vocês. Às vezes não é nem maldade das pessoas, mas às vezes o nível de frustração de algumas pessoas impede elas de enxergar como você está enxergando. Às vezes não é maldade, irmão. A pessoa está tão frustrada. Você está lá celebrando, e você está lá dizendo: eu vou reconstruir os muros, o rei me deu a carta, o rei me deu os recursos. E aí levanta uns dois lá no meio e diz: ei, esse cara é doido. Às vezes você está celebrando e dizendo: eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar o meu carro, eu vou começar uma nova história sobre a minha vida. E aí tem alguém frustrado lá, que deu um monte de coisa errada na vida dele. Ele está olhando e dizendo assim: não sei não, é maldade. Ele não consegue enxergar o que você está enxergando, não está sonhando como você está sonhando. E aí Neemias sabia do preço que ele tinha pago para chegar até ali. Só você sabe o preço que você pagou para chegar até aqui, irmão. Só você sabe o preço que você tem pagado. Só eu sei o preço que eu tenho pagado. Espera, vai chegar a hora de você falar, vai chegar a hora de você celebrar, vai chegar a hora de você cantar o hino da vitória, vai chegar o tempo. Oh, Jesus. Neemias capítulo 2, 7 e 8. Pessoas de visão. Quinto e último. 2, 7 e 8. Eu ainda disse ao rei: se for de agrado do rei, que ele me dê as cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que me deverei alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus
estava sobre mim. Essa declaração é muito linda, porque ele podia dizer: o rei me deu porque eu sirvo o rei durante anos. O rei me deu porque eu que sirvo o rei, eu que tomo a bebida para ver se está envenenada. É eu que sirvo o rei. Mas ele diz: o rei me deu porque o meu Deus, o meu Deus é que move tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: é o seu Deus que move tudo, é o meu Deus que move tudo. Não importa o que está acontecendo ao redor, não importa a bagunça, não importa a palavra do médico, não importa. Por mais que ele saiba o que está falando, não importa o que dizem sobre você, ou o que dizem para você, não importa. Quem move tudo é Deus. Mas como eu disse, irmão, quer ver Deus mover as coisas? Para de assistir. Para de assistir as coisas acontecer. Faça como Neemias, entre na brecha. Entre na brecha. Antigamente os crentes diziam muito isso: entra na brecha, vaso. Os assembleianos diziam isso: eu estou na brecha, irmão, estou na brecha. Se tiver aí, eu que estou na brecha. Às vezes você vê um lugarzão assim lindo, você imagina uma roupa linda, mas ela tem um corte, ela precisa ser costurada. A brecha é um lugar onde alguém precisa tampar. Se tiver quem já morou em casa de telha sabe como que é. Se tiver uma telha com um rachinho, você nem vê o racho, nem vê aquela rachadurinha, mas cai uma chuva para você ver, aí você vai ver a rachadura, começa a pingar, aí precisa tampar aquela brecha. Meu pai pegava o Durapox lá, mexia, passava, aí tampava aquela brecha. Aí chovia umas 3 semanas, não caía mais, não chovia mais dentro de casa, graças a Deus. Daqui a pouco aparecia em outro lugar. E assim é. Precisamos planejar cuidadosamente. Precisamos parar de apagar os incêndios da nossa vida, que são causados pelas nossas distrações, e se organizar diante de Deus para reconstruir os muros. Muro representa proteção. Reconstrua os muros em volta da sua casa. Reconstrua os muros em volta da sua família. Começa a reconstruir os muros. As cidades, elas eram fechadas por muros e por portões, e aquilo representava a força daquela cidade, e era a proteção daquela cidade. Quando Neemias sabe que a sua família está totalmente desprotegida, ele se levanta para reconstruir os muros, a proteção da sua família, a restauração da cidade dos seus pais. Eu disse aqui no culto de homens, irmãos, tempo atrás, que a gente não lembra se foi o último, mas não é o tanto que você aguenta bater que vai te manter de pé, é o tanto que você aguenta apanhar. O que é isso, pastor? É a resistência. É estar firmado no Senhor, e não importa as notícias ruins, não importa o que aconteça ao redor, eu continuo de pé, porque quem me sustenta é Ele. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque é Ele que nos sustenta.
Os muros de Jerusalém tinham um comprimento de 4.018 metros, altura média de 12 metros, a espessura média de 8,5 metros, 34 torres de vigias e 12 portas. E em 52 dias, milagrosamente, os muros foram reconstruídos por Neemias e por um povo. Mas como começou esse projeto? Orando e jejuando, e depois pedindo o que era necessário. Me dê as cartas para que eu tenha acesso e para que eu chegue até aquele lugar de uma forma legítima. Me dê os recursos, rei. E ele chega até o lugar, e quando o rei entrega tudo a ele, ele diz: o meu Deus e o seu Deus providenciou, porque eu sou servo do Senhor. Pode se colocando de pé, por favor. Reconstruir exige de nós um coração quebrantado, humilde, disposto, com visão de Deus e direção de Deus. Recomeçar é muito mais difícil do que começar. Recomeçar, reconstruir é muito mais difícil do que você começar. Eu te convido nessa noite a abrir o seu coração diante de Deus. Feche seus olhos. Eu te convido nessa noite a falar com Ele. Eu te convido nessa noite a reconhecer a grandeza dEle sobre a sua vida. Eu te convido nessa noite a reconhecer os seus erros, as suas falhas, os nossos erros, as nossas falhas. Eu te convido nessa noite a se derramar diante dEle. Isso, fale com Ele, fale com Ele. Não fique com os teus lábios fechados, mas abra o seu coração. Abra o seu coração diante dEle nessa noite. Fale para Ele tudo aquilo que você tem que falar. Talvez você tenha carregado uma culpa, talvez você tenha carregado coisas durante anos. Ei, abra o seu coração, abra o seu coração. Oh Senhor, nós abrimos o nosso coração diante do Senhor. Nós corremos por Senhor nessa noite. Nós estamos neste lugar porque nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Tu és santo, Tu és poderoso, e não há nenhuma situação que esteja acima do Senhor. Tudo está sob controle. Não importa o que passamos, o que vivemos, mas em Ti, ó Deus, está a nossa esperança. A nossa confiança está em Ti. Tu és a nossa segurança. E como essa palavra, Senhor, que se levanta um homem e começa a interceder, começa a orar e se humilhar diante do Senhor, para que a situação de um povo seja mudada, para que uma cidade seja restaurada.
e a oração daquele homem é ouvida, e os céus se movem na direção daquele propósito. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus nessa noite, as situações aqui sendo transformadas, as situações sendo mudadas pelo Senhor, há famílias que vão começar a viver uma restituição, há casamentos que viverão uma restituição, há lares que verão a cura, a restauração sobre as doenças, sobre as enfermidades, há uma restituição sobre vida financeira. Eu creio que há uma restituição sobre relacionamentos, sobre irmãos, sobre pais, sobre filhos. Ah, Pai, eu declaro, Senhor, que toda divisão na família, que tudo aquilo que destruiu, que tudo aquilo que acabou, que fez acabar relacionamentos, as mesas de domingo, a comunhão, o partir do pão. Ah, Pai, eu declaro que em nome de Jesus, uma restituição. Maridos que estão pensando em sair de casa, divórcios que já foram anunciados. Ah, nós queremos declarar nessa noite que no poder do nome de Jesus a restituição. Nós queremos declarar o relacionamento entre os pais e os filhos sendo restituído, sendo restaurado. Nós queremos declarar o relacionamento entre os irmãos, entre os ministérios desta igreja, entre as crianças, toda a influência do maligno sobre as nossas crianças, através da televisão, através da mídia, através da internet, toda a tentativa de abuso, nós declaramos em nome de Jesus. Nós se levantamos e se colocamos na brecha nessa noite, para que as muralhas sejam levantadas, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça no nosso meio, Pai.